Esse treinador está à beira da aposentadoria, mas antes de pendurar o apito, toma uma decisão inesperada. Ele escolhe treinar um time do subúrbio, na esperança de afastar esses jovens do mundo do crime. Ele jamais imaginava que essa atitude transformaria não só a vida de cada um dos jogadores, mas também a sua própria. E hoje vamos mergulhar na trama de Jund, um filme emocionante de esporte e drama lançado em 2022. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, e vem com a gente para mais um resumo de cinema. Na periferia da cidade de Nagpur, na Índia, vive o jovem Ankush Masra, mais conhecido como Dom. Em um cenário marcado pela pobreza e pelas dificuldades, ele passa seus dias perambulando pelas ruas com sua gangue de amigos. Juntos, eles se envolvem em pequenos atos de desobediência e, eventualmente, até em pequenos delitos, como furtos. Apesar disso, Dom parece seguir um código próprio de moralidade. Certa noite, enquanto ele e seus amigos estão comendo nas ruas, eles presenciam uma briga entre um casal. O marido está claramente alterado e agressivo, representando uma ameaça. Sem hesitar, Dom intervém, enfrenta o homem e garante que Razia, a mulher em questão, consiga escapar em segurança junto de seus 3 filhos. No dia seguinte, Dom se encontra perto dos trilhos do trem, consumindo substâncias ilícitas, quando percebe que há um homem próximo a ele, o observando de forma persistente. No início, ele ignora, mas a situação começa a incomodá-lo, e Dom, já sem paciência, decide enfrentar o sujeito. O homem, conhecido como Sambiá, percebe o potencial problema e chama seus capangas para lidarem com Dom. No entanto, o jovem não se intimida. Ao contrário, em um impulso, dá um tapa em um dos homens de Sambiá e sai correndo em disparada. Sambiá, furioso com o desafio, o persegue pelas ruas, atravessando a periferia da cidade, até que ambos chegam a um bairro pobre onde são interceptados por Vijay, um experiente treinador de futebol que está à beira da aposentadoria. Vijay, ao separar os dois, tenta entender o que está acontecendo e questiona o motivo do conflito. Dom, ainda irritado, explica que apenas reagiu com um tapa porque estavam encarando ele de maneira insistente. A resposta simples e direta de Dom surpreende Vijay, que, após uma breve reflexão, decide liberar os dois, dispensando-os com uma advertência. Enquanto Vijay observa a área desgastada do bairro antes de voltar para casa, ele está ciente das dificuldades e do ambiente desafiador ao redor. De volta ao lar, ele tenta relaxar, mas isso não é tão simples. Sua casa está sempre cheia, não só por conta de sua esposa e 2 filhos, mas também por causa das inúmeras pessoas que ele recebe diariamente devido ao trabalho social que realiza. Vijay é incansável em sua missão de ajudar o próximo, mas esse compromisso não é bem visto por todos. Seu filho, em especial, não parece nada satisfeito com essa generosidade constante. Afinal, nem todo mundo gosta de encontrar estranhos sentados em seu quarto, assistindo a filmes no computador enquanto está fora. E, para ele, essa situação virou uma rotina exaustiva. Isso, aliás, é comum na vida de quem se dedica ao trabalho social ou vive com alguém que o faz. Esses benfeitores se entregam tanto aos outros que, às vezes, negligenciam os impactos dessa dedicação sobre si mesmos e sobre os que estão ao seu redor. Não é incomum que familiares sintam-se relegados, e muitas vezes o próprio benfeitor perde de vista seus próprios limites e necessidades. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Razia busca apoio junto aos pais após decidir se afastar do marido. Contudo, ela encontra resistência. Seus pais desaprovam a decisão e deixam claro que não a apoiam na ideia de se separar do marido, tornando a situação ainda mais difícil para ela. Para Razia, será extremamente difícil enfrentar a vida sozinha, especialmente como mulher divorciada e mãe de 3 crianças. Mesmo sabendo disso, ela sente que precisa seguir com sua decisão. Em outro ponto da cidade, Dom e sua gangue estão ocupados vendendo celulares que haviam furtado anteriormente. De repente, uma leve chuva começa a cair, refrescando o clima quente, e os garotos aproveitam o momento para correr até o campo de futebol. Sem uma bola de verdade, eles improvisam e usam um recipiente plástico para brincar, dando início a um jogo animado. O que eles não percebem é que Vijay, passando por perto, observa a cena com admiração. Os olhos dele brilham ao ver a energia e a habilidade dos garotos, apesar de não terem sequer uma bola decente para jogar. Com o coração tocado, Vijay decide agir. Ele corre até a escola onde leciona, pega uma bola de futebol de verdade e volta ao campo com o intuito de presentear os jovens e tornar a brincadeira ainda mais especial. Contudo, ao chegar lá, o campo está vazio, os garotos já tinham ido embora. Ao tentar buscar informações com algumas pessoas nas redondezas, Vijay é confundido com um comprador de samambaias, o que o deixa frustrado. Sem outras alternativas, ele retorna para casa. Enquanto isso, Dom reúne sua gangue e vai até o local onde Sambiá e seus homens costumam fazer negócios,
determinado a se impor e provar que ele e seus amigos são mais do que apenas jovens desajustados. Ao chegarem no ponto de encontro, Dom e sua gangue e o grupo de Sambiá mal trocam olhares antes de partirem para uma briga intensa, que coloca em risco a vida de todos ali. Apesar de muitos dos amigos de Dom serem menores de idade, eles não se intimidam, e o confronto se torna um pesadelo para os homens de Sambiá, que acabam perdendo boa parte de suas mercadorias. Em meio ao caos, a polícia chega e encerra a luta, levando todos os envolvidos no camburão direto para a delegacia. Ali, só são liberados quando um responsável finalmente comparece para buscá-los. No dia seguinte, Vijay retorna ao campo de futebol e encontra Dom e sua gangue, agora envolvidos em uma partida de cartas com apostas em dinheiro. Ele se aproxima e faz uma proposta inesperada. Promete pagar a eles para jogarem futebol por um tempo, incentivando-os a usarem sua energia de outra forma. A ideia chama a atenção dos garotos, que, em busca de um dinheiro fácil, concordam. Eles se dividem em times e começam a jogar, mas, devido à falta de organização, o jogo logo descamba em uma série de discussões e desentendimentos. Apesar do tumulto, Vijay observa que a animação e a paixão dos garotos pelo jogo são genuínas. Quando o tempo combinado termina, ele lhes diz que voltará no dia seguinte e novamente os pagará para jogar, o que entusiasma os garotos, pois agora sabem que esse novo esquema pode render uma renda extra para o jantar. Para eles, essa pode ser uma oportunidade de diversão e uma forma inesperada de garantir um sustento, ainda que temporário. No dia seguinte, Vijay retorna ao campo e encontra os jovens já à sua espera. Dessa vez, antes de pagar ou entregar a bola, ele estabelece algumas regras, ajudando a organizar o espaço para que o grupo jogue um futebol mais próximo do verdadeiro esporte. A partir daí, os dias passam, e o grupo começa a realmente apreciar aquelas tardes de jogo. Tornam-se encontros fixos, nos quais podem se divertir e competir em um ambiente mais estruturado. Enquanto isso, a família de Vijay enfrenta suas próprias mudanças. Seu filho, Arjun, está determinado a sair de casa para cursar a faculdade, algo que ele vem preparando há tempos. Embora sua mãe peça que ele espere pelo menos até o pai se aposentar, Arjun está cansado de conviver com o fluxo constante de pessoas estranhas em casa, resultado do trabalho social incansável de Vijay. Em uma tarde qualquer, Vijay não aparece no campinho, o que preocupa os garotos. Decididos a entender o que aconteceu, vão até a escola onde ele trabalha para saber por que ele faltou. Vijay os recebe, mas explica que está apenas um pouco ocupado e que voltará ao campo outra hora. Assim que eles vão embora, o treinador substituto de Vijay o adverte, dizendo que ele deveria evitar se misturar com esse tipo de gente, argumentando que os jovens são conhecidos por invadir propriedades, perseguir garotas e consumir substâncias ilícitas. Vijay, no entanto, não se deixa convencer. Ele defende os garotos, afirmando que são apenas produtos do ambiente difícil onde cresceram e que, embora sejam um pouco rebeldes, possuem verdadeiro talento para o futebol, ao ponto de dar trabalho ao time escolar. Mais tarde, os garotos notam que Vijay ainda não apareceu no campo e, preocupados, decidem ir até a casa dele para saber o que está acontecendo. Vijay recebe os garotos em casa e explica que, infelizmente, desta vez não tem dinheiro para pagá-los, razão pela qual decidiu não aparecer no campinho. Ao ouvir isso, os meninos trocam olhares e, após um breve silêncio, garantem que o dinheiro já não é mais importante para eles, desde que possam continuar jogando com a bola. Surpreso, Vijay sorri e lhes entrega a bola, aliviado. Afinal, seu plano desde o início era fazer com que os jovens jogassem pelo prazer do esporte, não pela recompensa em dinheiro. O que Vijay conseguiu alcançar sozinho nesse subúrbio é algo extraordinário. Normalmente, programas inteiros e equipes de voluntários são necessários para implementar projetos que afastam a juventude das ruas por meio dos esportes. Mas Vijay fez isso apenas com uma bola e algumas poucas rúpias. E, pessoal, isso não é só teoria. Estudos confirmam o impacto positivo do esporte na redução da criminalidade. Segundo dados recentes da ONU, regiões que implementam programas de incentivo ao esporte observam uma queda de até 30% nas taxas de criminalidade por ano. Isso mostra o poder transformador de pequenas iniciativas para comunidades carentes e como atitudes simples, quando somadas ao compromisso, podem mudar destinos. Alguns minutos depois, Vijay vai até o campinho para observar os garotos jogando. Ao final da partida, ele se aproxima deles e propõe uma ideia empolgante: organizar uma partida amistosa entre o time da várzea e o time da escola onde ele trabalha. Para dar aos garotos uma chance real de vencer, Vijay começa a treiná-los intensivamente, ajudando-os a melhorar suas habilidades e, principalmente, a jogarem em equipe, algo que os meninos não estavam acostumados a fazer. Dias depois, Vijay decide conversar com o diretor da escola e pedir permissão para realizar o jogo entre os jovens da periferia e os alunos do colégio. A princípio, o diretor se opõe totalmente à ideia,
temendo que isso prejudique a reputação da escola ao colocar os estudantes para competir com meninos de rua. No entanto, Vijay insiste, pedindo que o diretor encare a partida como seu presente de despedida para a aposentadoria. Com isso, o diretor finalmente cede. O novo técnico da escola, no entanto, desdenha da ideia e expressa sua descrença de que os meninos da rua consigam suportar sequer 10 minutos contra o time da escola. Convencido de sua vitória, ele propõe uma aposta a Vijay, 500 rúpias para o vencedor. Vijay aceita a aposta, ciente de que sua dedicação ao grupo da várzea pode surpreender a todos. Na manhã do jogo, todos já estão reunidos no campo, aguardando ansiosamente a chegada do time da várzea. Quando os meninos de rua finalmente aparecem, Vijay percebe algo inesperado. Eles vieram cheios de estilo, vestindo bonés, óculos escuros e botas. Parecem mais interessados em impressionar a plateia do que em competir. Embora Vijay desaprove o visual, decide não comentar, esperando que eles deixem os acessórios de lado ao começar o jogo. Para sua surpresa, os garotos mantêm os adereços, determinados a chamar a atenção das gatinhas que os observam. Infelizmente, a falta de foco no jogo logo cobra seu preço. Enquanto os garotos da várzea continuam mais preocupados com a aparência, o time da escola aproveita a oportunidade e marca o primeiro gol sem dificuldade. Os meninos de rua começam a se irritar e a discutir entre si, o que só piora a situação. Rapidamente, o time escolar ganha vantagem, e o placar chega a 5-0. A cada gol, a frustração de Vijay cresce, vendo que todo o treino e dedicação foram deixados de lado em troca de vaidade e distração. Ele sabe que será preciso muito mais do que habilidade para mudar a atitude dos jovens e virar o jogo. Rapidamente, chega o intervalo, e aproveitando o pouco tempo que tem, Vijay reúne os garotos e os chama à responsabilidade. Ele dá uma bronca neles, afirmando que o que estão fazendo não tem nada a ver com o que ele os ensinou. Diz que o vexame que estão causando só serve para dar munição para que os outros zombem deles. As palavras de Vijay tocam os jovens e os motivam a jogar sério, para provar que todo o treinamento não foi em vão. Com determinação renovada, os meninos rapidamente se livram de seus acessórios, ficam descalços e retornam ao campo com uma nova mentalidade. Assim que o segundo tempo começa, o time da várzea demonstra uma garra impressionante, dominando o jogo e driblando os alunos da escola com facilidade. Eles marcam vários gols, empatando a partida e animando a torcida, que se enche de esperança. Todos sabem que jogar descalço traz uma conexão maior com o campo, permitindo uma movimentação mais fluida e ágil. Com o jogo empatado, a decisão vai para os pênaltis. A tensão no ar é palpável, e fica difícil prever quem sairá vencedor. No entanto, o goleiro da várzea se destaca, defendendo consecutivamente as cobranças dos alunos, enquanto os batedores da rua mostram uma sensibilidade surpreendente nas finalizações. Essa combinação de habilidades resulta em uma vitória emocionante para o time da rua, virando o jogo de forma espetacular. A partida é um grande sucesso e anima todos os espectadores, incluindo até mesmo os alunos da escola. Até o segurança do colégio se aproxima de Vijay, pedindo para aprender com ele. O clima é de celebração e a vitória ressoa como um símbolo de que a determinação e o trabalho em equipe podem superar qualquer obstáculo, unindo a comunidade em torno do esporte. Após o emocionante jogo, Vijay convida alguns jogadores e outros jovens da rua para sua casa. Ao chegarem, ele pede que compartilhem um pouco sobre suas histórias e como chegaram à situação em que se encontram. O pedido toca fundo nos corações de todos, e logo as emoções começam a fluir. Cada um deles começa a relatar sua vida, revelando realidades difíceis e marcantes. Alguns perderam os pais quando eram muito jovens, enfrentando a dura realidade da vida sem apoio. Outros, desde cedo, se envolveram com a criminalidade, não por escolha, mas pela necessidade de conseguir comida para sobreviver. As crianças menores compartilham que, para ajudar em casa, tiveram que catar lixo nas ruas, em busca de qualquer coisa que pudesse trazer um pouco de sustento. Apesar da diversidade nas histórias, todos revelam uma luta comum, marcada por dificuldades e desafios. Entretanto, o que surpreende Vijay é ouvir que, apesar de todos esses problemas, o melhor momento que tiveram nos últimos anos foi a oportunidade de jogar futebol contra o time da escola. Para eles, aquele jogo foi uma fuga temporária de suas tristezas e dificuldades, um momento em que puderam esquecer seus problemas e apenas se divertir. Cada um deles expressa o desejo de continuar jogando, revelando que o esporte não apenas traz alegria, mas também uma sensação de pertencimento. Além disso, a partida também propiciou novas conexões. Dom, por exemplo, ficou muito interessado em uma menina do time da escola e, graças ao jogo, conseguiu seu número, permitindo que os dois iniciassem uma conversa. Essa nova relação traz uma esperança de mudança, de que algo bom pode surgir mesmo em meio às dificuldades.
A parte mais pesada dessa história é que ela reflete uma realidade comum a boa parte da população pobre na Índia e, em muitos aspectos, em várias partes do mundo. Embora algumas pessoas possam acreditar que é fácil evitar o caminho do crime, a verdade é que muitos enfrentam um padrão quase inescapável. As circunstâncias da vida, a falta de oportunidades e o desespero em busca de sobrevivência muitas vezes levam indivíduos a fazer escolhas que, de outra forma, não fariam. Essa narrativa traz à tona a importância de olhar além das aparências e entender as complexidades que cercam a vida de tantos jovens ao redor do mundo. Afinal, quando uma criança enfrenta fome e não tem os pais ao seu lado para protegê-la, torna-se extremamente fácil para alguém com intenções malignas seduzir esse jovem para o mundo do crime, fazendo promessas de irmandade e prosperidade. É natural que todos nós temamos a ideia de morrer de fome ou de estar sozinho em uma sarjeta, e isso torna a vulnerabilidade ainda maior. Alguns dias depois, finalmente chega o momento da aposentadoria de Vijay. Para celebrar essa ocasião especial, uma grande reunião é organizada na escola, repleta de homenagens e recordações sobre seu impacto na vida dos jovens. Após a cerimônia, Vijay sai para conversar e passar um tempo com alguns dos meninos do time de rua, revivendo os momentos que compartilharam juntos. No entanto, a alegria do dia é abruptamente interrompida quando um dos jovens atende ao celular e traz a triste notícia: um de seus colegas perdeu a vida ao cair de um trem. O choque e a dor tomam conta do grupo, e para honrar a memória do amigo, uma pira é organizada no subúrbio em sua homenagem, um momento de luto e união que reflete a força da comunidade. No dia seguinte, um comerciante aparece no campinho, querendo usar aquela área para estabelecer um negócio ilegal. Vijay e alguns conhecidos, determinados a proteger o local que tanto significa para a comunidade, tentam expulsá-lo, alegando que ele não tem direito sobre a terra. No entanto, o comerciante se recusa a ir embora, desafiando a autoridade deles. A situação se intensifica, e a revolta toma conta do grupo. Motivados pela perda de um amigo e pelo desejo de preservar seu espaço, todos começam a remover suas coisas do local para forçar o comerciante a se retirar. Aproveitando a energia e a união do momento, o campo se transforma, sendo reorganizado de maneira a parecer um verdadeiro campo de futebol, com melhorias que beneficiarão todos os jovens que ali jogam. Essa mudança não apenas ajuda na prática do esporte, mas também promove um senso de comunidade e pertencimento. O campo renovado se torna um símbolo da resiliência e da força daqueles que, apesar das adversidades, continuam lutando por um futuro melhor. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a união e a solidariedade podem trazer mudanças significativas e positivas. Assim que a noite cai, Vijay se reúne com seu grupo para ter uma conversa descontraída. Durante essa troca de ideias, um dos mais jovens sugere a realização de um torneio entre times de várzea de diferentes regiões da Índia, o que rapidamente capta a atenção de todos. A ideia é empolgante e parece ser uma excelente maneira de promover o futebol e proporcionar novas oportunidades aos jovens. Motivado pela proposta, no dia seguinte, Vijay dirige-se a uma grande escola local para apresentar sua ideia. Ele explica que deseja organizar um torneio para os times de rua, destacando a importância dessa iniciativa na vida dos jovens. O futebol, segundo Vijay, não é apenas um esporte, mas uma ferramenta poderosa para afastar a juventude do vício e da criminalidade, oferecendo uma nova perspectiva e um propósito. Vijay solicita permissão para utilizar a escola como local para o campeonato, ressaltando que se responsabilizará por toda a organização e pelo que acontecer durante o evento. Ele está ciente da importância dessa oportunidade e enfatiza que, caso algo saia do controle, ele assumirá as consequências. Diante da sinceridade e da paixão de Vijay, e percebendo a validade de sua proposta, o diretor da escola, que antes estava relutante, finalmente concorda em permitir que o torneio aconteça ali. Essa autorização marca um passo significativo não apenas para Vijay, mas também para todos os jovens que agora têm a chance de mostrar seu talento e competir de forma saudável, unindo comunidades em torno do amor pelo futebol. A expectativa pelo torneio começa a crescer, trazendo esperança e motivação a todos os envolvidos. Em meio a toda a agitação, Dom decide ir até um ferro velho para cobrar uma dívida de um sujeito que estava lhe devendo. Assim que recebe o dinheiro, a situação rapidamente se complica. Sambiá e sua gangue fazem a aparição para ajustar as contas pendentes de seus conflitos anteriores. Ele pega uma garrafa de vidro e a quebra na cabeça de Sambiá, aproveitando a confusão para escapar correndo. No entanto, durante sua fuga, o homem acerta várias pessoas sem querer, atraindo a atenção da polícia, que começa a persegui-lo e a revistar as casas no subúrbio em busca de testemunhas que possam estar protegendo Dom. Enquanto isso, Vijay e sua equipe estão ocupados preparando anúncios para o torneio de futebol, ansiosos para espalhar a notícia. Eles percorrem as ruas, colando cartazes e divulgando o campeonato nacional dos times de rua nas redes sociais. A movimentação é intensa,
E à medida que o torneio ganha popularidade, Vijay recebe uma enxurrada de inscrições, sinalizando que muitos jovens estão empolgados para participar. No entanto, ao ficar sabendo da situação complicada em que Dom se encontra, Vijay se preocupa e decide intervir. Ele liga para Dom, aconselhando-o a se entregar à polícia, prometendo que cuidará da situação e ajudará a resolver as coisas da melhor maneira possível. Assim que amanhece, Dom, decidido, se dirige à delegacia para se entregar. Infelizmente, ao chegar lá, ele acaba recebendo uma boa dose de agressões dos policiais, que estão longe de ser compreensivos. Contudo, a sorte sorri para Dom quando Vijay aparece no momento crucial. Ele intervém, consegue libertar Dom das garras da polícia e o mantém longe de maiores problemas, embora não deixe de dar uma dura no jovem por suas escolhas e ações irresponsáveis. Essa experiência deixa Dom refletindo sobre as consequências de suas atitudes, ao mesmo tempo em que se sente grato pela ajuda de Vijay. No dia seguinte, a tão esperada competição amadora finalmente chega, e a escola está abarrotada de pessoas ansiosas para assistir ao campeonato. A atmosfera está carregada de emoção e animação, pois este evento representa uma oportunidade única para os jovens mais pobres da comunidade, permitindo que eles se destaquem e mostrem seu talento no futebol. Enquanto os jogos começam, a alegria é palpável, e as arquibancadas vibram a cada jogada. Entre os espectadores, há um jovem que, momentos antes, estava à beira de tomar uma decisão fatal nos trilhos do trem. Ao ouvir a comoção do campeonato, ele se deixa levar pela curiosidade e decide se juntar à festa, entrando como goleiro em um dos times. Nesse momento, seus pensamentos sombrios desaparecem, e ele encontra um novo propósito na diversão do jogo. Entretanto, a felicidade do evento rapidamente se vê ameaçada. Com tantas pessoas desconhecidas reunidas, brigas começam a estourar. A situação causa a ira do diretor da escola, que, preocupado com a reputação da instituição, exige que Vijay ponha um fim ao campeonato. Para agravar ainda mais a situação, Vijay se vê no centro de críticas duras na televisão, com pessoas atacando publicamente seu projeto social de resgatar jovens de rua através do futebol. A combinação de frustração e desespero leva Vijay a sair para respirar um pouco e refletir sobre o que está acontecendo. Enquanto ele caminha pela escola, algo surpreendente chama sua atenção. Os jovens jogadores, em vez de se deixarem abater pela reprimenda do diretor, começam a se unir para limpar o campo e recolher o lixo espalhado. Eles reconhecem a importância do campeonato e sentem a responsabilidade de preservar essa oportunidade que tanto significa para eles e para a comunidade. Essa cena impressionante não apenas emociona Vijay, mas também demonstra que seu projeto está tendo um impacto positivo. No dia seguinte, o campeonato continua normalmente, atraindo cada vez mais pessoas que vão apoiar e se divertir assistindo aos jogos. A mídia também decide cobrir esse evento incrível, dando voz aos menos favorecidos e transformando a final do torneio em um grande sucesso. Após o campeonato, Arjun retorna para casa e decide ajudar seu pai em projetos voltados para os menos afortunados. No dia seguinte, Vijay leva Arjun ao campo para o treinamento, mas ao chegarem, encontram Dom jogando. Ele havia sido expulso da cidade por 4 meses devido às suas ações e não deveria estar ali. Enquanto Vijay pede que ele se afaste, Arjun surge com uma notícia animadora. Eles receberam um convite para participar de um campeonato internacional de times de rua que ocorrerá na Geórgia. Essa notícia alegra Vijay e logo todos os jovens ficam sabendo das boas novas. No entanto, para viajar e participar do campeonato, eles precisam de dinheiro, e uma reunião é convocada na casa de Vijay para discutir quem fará parte do time e como arrecadar fundos. Após escolherem os jogadores, Vijay faz telefonemas para avisar todos os candidatos ao redor da Índia. Todos ficam emocionados ao saber que foram escolhidos para representar o país em uma Copa do Mundo de times de rua. Contudo, os jovens enfrentam um grande obstáculo. Muitos deles não possuem os documentos necessários, pois não têm passaporte. Felizmente, várias pessoas se solidarizam e os ajudam nessa jornada, permitindo que tudo aconteça bem. Enquanto os mais novos trabalham para conseguir os documentos, Arjun leva seu pai até o ministro indiano em busca de fundos para a viagem do time. Eles falam sobre o campeonato mundial e os jovens que irão representar o país, tentando convencer o ministro a aprovar o financiamento. No entanto, ele se mostra relutante em destinar recursos para essa causa, pois não tem simpatia pelos pobres do subúrbio. Isso deixa Vijay muito frustrado, levando-o a querer arcar com todas as despesas, mesmo sem ter dinheiro suficiente. Com esforço, ele consegue o valor necessário, mas o preço que paga é hipotecar seu próprio terreno. Algumas pessoas também se mostram dispostas a doar e ajudar com as despesas. Rapidamente, a notícia de que a Índia foi convidada para o Campeonato Mundial de Futebol de Rua se espalha, sendo até mesmo divulgada nos jornais. Dom, ao ceder sua representação no time, ganha notoriedade e elogios.
Apesar das dificuldades enfrentadas, o grupo começa a resolver seus problemas, e os jovens conseguem obter seus documentos com a ajuda de outros. Quase todos conseguem tirar passaportes, exceto Dom, que enfrenta problemas com a polícia devido à sua longa lista de crimes. Para resolver a situação, Vijay contrata um advogado, e o caso vai para o tribunal. Durante a audiência, o promotor tenta não apenas impedir Dom de obter seu passaporte, mas também convencer a juíza a cancelar os passaportes de todos os jogadores, alegando que eles cometerão crimes fora da Índia. Ao ouvir isso, Vijay se levanta e compartilha sua experiência com esses jovens, destacando como eles superaram vícios e deixaram a criminalidade, tornando-se atletas. Para ele, barrar essa viagem seria destruir o futuro deles. Infelizmente, mesmo com o discurso inspirador de Vijay, a juíza nega o passaporte de Dom. Assim, Dom fica para trás, enquanto o restante do time parte com Vijay para uma coletiva de imprensa. Sentindo-se desolado, Dom pega uma lâmina e vai atrás do policial que o levou ao julgamento. Contudo, seus amigos o encontram e o levam para beber. Durante esse momento, Dom chora, lamentando que sua única chance de mudar de vida tenha sido tirada dele. Após desabafar, ele decide não se vingar, o que se revela uma boa escolha. No dia seguinte, um carteiro entrega a Dom o passaporte que ele tanto desejava. Na noite anterior, ele teve a oportunidade de se vingar e voltar ao crime, o que teria arruinado suas chances de viajar, mas ao recusar essa vida, foi recompensado com seu passaporte. Rapidamente, Dom e seus amigos se reúnem e vão para a rodoviária pegar um ônibus em direção ao grupo. Porém, ao chegarem, Sambiá e seus homens o sequestram para um local isolado. Enquanto são atacados, Bhavana, a garota por quem Dom é apaixonado, aparece e impede que a situação se agrave e os leva até o aeroporto, onde o time partirá para a Geórgia. Com sorte, eles chegam exatamente quando o grupo está prestes a embarcar. Dom se despede de Bhavana e se junta aos outros. No entanto, as coisas quase dão errado na hora de passar pelo detector de metais, pois Dom ainda estava com a lâmina na calça. O guarda apenas pede que ele jogue o objeto fora e passe novamente pelo detector. Para Dom, isso é difícil, já que nunca esteve sem algo para se defender. Nesse momento, ele olha para Vijay e percebe que a vida que deseja não precisa dessas coisas. Assim, Dom se livra da lâmina, passa pelo detector e chora ao abraçar seus companheiros, pois finalmente deixa para trás sua antiga vida. Sem mais impedimentos, a equipe se uniformiza e parte para a Geórgia para competir. O filme Jund, 2022, conta a história inspiradora de Vijay Barseh, um professor e treinador indiano que usou o futebol para transformar a vida de jovens de comunidades marginalizadas em Nagpur. Interpretado por Amitabh Bachchan, o personagem de Vijay forma um time de futebol com esses jovens, que enfrentam muitos obstáculos, como pobreza, violência e discriminação, e dá a eles uma nova perspectiva de vida. Na conclusão, o time de futebol formado por Vijay, que ele chama de Jund, significando multidão, ganha respeito e reconhecimento após participar de vários campeonatos. Os jovens, que antes enfrentavam um futuro sombrio, encontram uma nova esperança e propósito na vida. No entanto, o final é misto, pois ainda mostra os desafios estruturais e sociais que a comunidade enfrenta. A mensagem final do filme é de esperança, superação e a importância de oportunidades e educação para transformar vidas e combater a desigualdade social. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e nos ajuda a continuar produzindo vídeos como este. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para não perder nada. Sua inscrição faz toda a diferença.